Queridos, vou começar com um texto. Hoje nós vamos falar teologia da natureza, ou poderia também ser, o tema poderia ser também teologia da criação. E eu dei até um tema, um título, né, para essa aula, que é o seguinte: a doutrina da criação e sua importância para a cosmovisão cristã. Então, a doutrina da criação é de suma importância para a cosmovisão cristã. Nós vamos falar de algumas palavras dessa aqui de forma específica, individual, para que a gente entenda a sequência, né? Que Deus me ajude a conseguir passar para vocês a continuidade dos pensamentos, de modo que vocês consigam ver o início, o meio e a finalidade, né? De uma forma bem aplicada, bem prática, tá? Porque não adianta nada. Teoria sem ética, teoria sem prática, não serve para nada. Então, eu vou começar lendo um versículo, um texto que está em Provérbios 25, 2. Vai dizer o seguinte: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Vou repetir. A glória de Deus é encobrir as coisas. Então, Deus é glorificado encobrindo as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. O que esse versículo ele comunica a nós? A explicação dele é simples. Do mesmo modo que um pai se deleita nas pequenas descobertas de um filho, do seu filho, Deus se alegra quando nós descobrimos verdades a respeito das coisas que ele criou. Então, Deus, ele se alegra na nossa investigação, em conhecê-lo mais. E nós o conhecemos mais quando conhecemos as coisas que ele criou. Ok? Então, eu fiz questão de começar com este provérbio para mostrar o valor da apologética científica. Eu vou explicar o que é isso. Ou seja, quando nos aproximamos da narrativa de Gênesis 1 e 2, através de uma abordagem científica, podemos entender muitos aspectos sobre a criação do universo e da vida. E, então, defender a fé cristã dos ataques direcionados às nossas origens pelo materialismo darwinista. Então, o materialismo darwinista, ele ataca nossas origens, porque ele diz que Deus não criou as coisas segundo suas espécies. Não existem, as espécies não são fixas, as espécies elas evoluem de uma para a outra. Então, isso é um ataque às nossas origens, porque não foi assim que Deus disse que fez, ok? Então, Deus, ele cria todas as coisas com significado. A gente vai ver isso aqui mais para frente. Mas, o que eu queria deixar aqui bem claro é o seguinte: eu sou apaixonado pela abordagem científica de Gênesis 1 e 2, e ela tem seu lugar na apologética. O que é apologética? Apologética é a defesa da fé. Quando eu sou um apologeta ou um apologista, quando eu defendo a fé que eu professo. Eu não defendo Deus, eu não defendo Jesus, que eles não precisam da minha defesa, ok? Mas eu defendo sim a minha fé, quando ela é atacada, ok? Isso é ser um apologista ou um apologeta. Então, a ciência, por exemplo, o criacionismo, como eu falei aí um tempo atrás, aí naquela palestra, o criacionismo é muito importante para que o cristão tenha conhecimento. Por quê? Porque você consegue apologeticamente defender a sua fé. Você tem argumentos para quando as pessoas falarem assim:
uma espécie evoluiu ao longo de milhões de anos e deu origem a outra. Você vai falar assim, não foi assim que Deus criou. Não foi assim. E cientificamente você pode argumentar também. Não é possível. Por quê? Processos naturais não guiados não têm capacidade de trazer à existência o universo e a vida. Ponto. Científico. Você não falou de Bíblia, você falou só de ciência. Mas você está defendendo a sua fé, aquilo que você acredita. Então, isso é ser um apologeta, tá? Só que hoje eu não vou enfatizar a apologética científica. Por quê? Por causa do tempo. Não dá tempo. Teria que ser aí umas 3 horas para abordar os dois. E eu vou ficar na abordagem teológica de Gênesis 1 e 2. Tá legal? E vou tentar ser bem claro, tá? Ainda que seja de extrema importância, como eu disse, não é a abordagem que eu quero propor aos irmãos hoje, a científica, não é. Eu vou tentar mostrar aos irmãos como a afirmação de que Deus criou o universo no qual nós vivemos é fundamental em termos de impacto na maneira como nós devemos interpretar a realidade ao nosso redor e reagir ao mundo no qual nós estamos. E aqui nós temos que definir um termo. Vamos definir cosmovisão. O que é cosmovisão? Basicamente, cosmovisão é um conceito que propõe duas coisas. Ok? Cosmovisão, conceito que propõe duas coisas. Primeiro, nós nos relacionamos com o mundo na qualidade de intérpretes. Nós não apenas experimentamos o mundo, mas nós também interpretamos o mundo. É importante a gente entender isso, tá? A gente não só experimenta o mundo, mas a gente interpreta tudo que está acontecendo ao nosso redor. Interpretação. Isso é o primeiro aspecto da cosmovisão. Segundo, nesse desafio de interpretar o mundo no qual nós vivemos, nós funcionamos a partir de um conjunto de pressupostos fundamentais. Então, eu olho para as coisas e vou interpretá-las por meio daquilo que eu creio. Então, se eu creio que as espécies evoluem uma há milhões de anos até chegar em outra, eu vou interpretar todas as outras coisas dessa forma. Exemplo, eu posso ser o que eu quiser ser. O que eu decidi ser, eu quero ser, eu sou. Eu sou cachorro, agora eu vou começar a latir, sou cachorro. Entende a questão? Quando eu entendo que Deus criou o homem e criou o cachorro, eu vou falar, não tem como eu ser cachorro. Então, como eu interpreto essa realidade depende do que eu creio. Entende? Isso é cosmovisão. Eu creio assim, eu vou agir assim. É o que norteia as nossas atitudes, a nossa prática, a nossa interpretação do mundo. Isso é cosmovisão. Ou seja, nós somos intérpretes do mundo e a nossa interpretação do mundo é condicionada por um conjunto de compromissos, um conjunto de crenças que nos sustenta, que nós sustentamos a respeito de questões básicas sobre a vida. Este conceito foi incorporado à teologia, apesar de ter nascido na filosofia, e aí o Breno gosta desse negócio, esse conceito de cosmovisão nasceu na filosofia, mas muito rapidamente foi incorporado, né, na teologia por dois teólogos que são reformados. É o James Orr e o Abraham Kuyper. O Abraham Kuyper é mais conhecido aqui no Brasil. E existe um motivo pelo qual eles fizeram isso. Juntamente com eles vieram o Hermann Doherty, o Francis Schaeffer. É só para uma questão de curiosidade, para quem gosta. Mas tiveram esses teólogos que aprofundaram essa questão da cosmovisão cristã. Foi que eles entenderam que o conceito de cosmovisão era de alguma forma, útil para os cristãos no seu desafio de enfrentar os dilemas culturais do seu tempo. E de lá para cá, várias tentativas de dizer quais seriam aqueles conceitos básicos, aquelas crenças básicas com as quais todo cristão deveria estar comprometido para interpretar
o mundo, né, de maneira adequada, têm sido feitas, né? Mas elas têm algo em comum. Todas as tentativas de interpretar, de trazer quais seriam as crenças básicas, fundamentais, para que a gente, a partir delas, interprete as coisas criadas, foram feitas várias tentativas. Só que todas essas tentativas têm uma coisa em comum. Todas elas afirmam a importância da narrativa da criação. Ou seja, sustentam que a verdade de que o mundo foi criado por Deus, descrito em Gênesis 1 e 2, deve ter um impacto significativo na maneira como o cristão entende o mundo, a vida e a realidade. Mais para frente aqui vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer em relação a essa interpretação, que vai ficar bem mais prático, tá? E aí, eu queria trazer uma frase de Francis Schaeffer, que é bem interessante. Talvez o Breno até conheça. O Francis Schaeffer, ele diz assim, num dos seus apêndices, em o Deus que intervém, um livro que ele escreveu, ele vai dizer assim, ó, o cristianismo não começa com a ordem receba Cristo como seu Senhor e Salvador. O cristianismo não começa com essa ordem. Receba Cristo como seu Senhor e Salvador. Não é assim que começa o cristianismo. Ele começa com, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Aí começa o cristianismo, na criação. E somente a partir deste ponto, estamos prontos para explicar a causa original de toda a perdição e a resposta para ela na morte de Cristo. Então, para que a gente entenda a cruz, é necessário que retroceda lá na criação. É necessário. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A partir daí, a gente, observando a perdição que entrou por meio do pecado, é que a gente vai conseguir entender a cruz. Fora disso, a gente não entende a cruz. Essa é uma frase de Francis Schaeffer. O que Schaeffer está dizendo é que o evangelho não começa na cruz. Na verdade, a cruz e o pecado precisam ser entendidas à luz da narrativa da criação. Que a Bíblia começa com a afirmação que o mundo e a realidade na qual nós vivemos é criação de Deus. Então, Deus é o criador da realidade. Agora vamos nos aproximar dessa narrativa fazendo algumas perguntas. Então, agora eu vou citar algumas, eu não vou ler, depois fica a lição de casa. Dá uma lida, Gênesis 1 e 2, e tenta ler a partir do que a gente vai conversar aqui hoje. Então, assim, e eu vou citar só alguns textos, assim, dentro da exposição aqui, à medida que a gente for expondo aqui. Eu gostaria de começar com duas perguntas. Quais são as verdades fundamentais sobre o mundo que nós, sobre o mundo, sobre nós mesmos e sobre Deus que podemos aprender nesta narrativa? Essa é a primeira pergunta. A segunda é a seguinte: que implicações o ensino de que vivemos num mundo criado por Deus, descrito nesta passagem, tem para a maneira como nós enxergamos o mundo e a vida? Então, agora a gente vai falar da narrativa de Gênesis 1, mais Gênesis 1, 2 também, alguma coisa, de uma forma mais específica e prática. Um dos ensinos centrais de Gênesis 1 e 2 é que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Ok? Então, vejamos. Existe uma fórmula criacional. Ou seja, todas as coisas que são criadas no capítulo 1 de Gênesis são criadas através da expressão e disse Deus. Disse Deus. Esta é a fórmula criacional que os teólogos consideram, né? Será que o texto quer nos ensinar que Deus criou o mundo através da pronúncia de fonemas? Ah, Deus criou o mundo falando, ok. E disse Deus, ok.
Mas é somente pronúncia de fonemas? Eu creio que não. Eu creio que o ensino de Gênesis, ao enfatizar isso, tem mais a ver com o agente criacional direto. Ou seja, a pessoa de Jesus Cristo é o meio pelo qual Deus trouxe todas as coisas à existência. Isso não fica claro, obviamente, em Gênesis. Isso não fica claro em Gênesis, ok? Não fica. Em Gênesis, capítulo 1, mas, como eu disse, não fica claro, mas nós descobrimos isso quando nós chegamos no Evangelho de João e lemos o prólogo do Evangelho e encontramos uma identificação imediata entre a palavra de Gênesis 1 e a pessoa de Jesus Cristo. Lá em João 1, a partir do versículo 1, vai dizer o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Isso aqui me deixa doido. Eu já começo a ficar doido. Tudo. Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é tudo. E a palavra era Deus. E a palavra... E todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra. E sem ela, nada do que foi feito se fez. E a pergunta é, quem é a palavra? Quem é a palavra? E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória como do unigênito Filho do Pai. Jesus Cristo. Ele é a palavra. Quando Gênesis usa essa fórmula criacional, e disse Deus, ensinando-nos que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Aprendemos que Jesus Cristo é o agente criacional direto, ou seja, foi por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que todas as coisas vieram à existência. E quais seriam as implicações disso? Vamos ver? Existem várias implicações, tá? Sobre isso que a gente leu agora. Jesus Cristo como sendo como eu disse, ele é o agente criacional direto. Que implicações isso tem para a nossa vida? Tem várias, mas eu só trouxe uma. Só vou trazer uma só por causa do tempo, tá? E aí, se o professor Iuha quiser, um outro dia qualquer, aí a gente fala das outras. Mas eu vou destacar somente uma, que tem a ver com a natureza da realidade na qual nós vivemos. Quando a Bíblia diz que Jesus é a palavra, obviamente que a Bíblia está usando uma analogia. Jesus não é simplesmente um vocábulo, ok? Ele não é. Jesus não é uma unidade linguística, ok? Jesus é uma pessoa. O que essa analogia comunica a nós? Palavra tem a ver com significado. E a partir daqui, nós vamos ver de uma forma bem prática isso no nosso dia a dia, nas ideologias que estão permeando por aí. Viu, né? A nossa existência. Palavra tem a ver com significado. É através de palavras que nós definimos as coisas. E através de palavras que nós dizemos o que as coisas são e o que as coisas não são. Palavras têm a ver com o sentido das coisas, com o significado das coisas. Portanto, uma das implicações da afirmação de que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Preste atenção nisso. É que as coisas não foram criadas vazias de significado, como ensinadas, como ensinam, né, as correntes filosóficas populares, segundo as quais o homem é que atribui significado
as coisas. Não é isso que acontece hoje em dia, por aí? Não. Você é uma tábua rasa. Não é isso, Breno? Eu vou trazer até uma frase de John Paul Sartre. Bom, obrigado, garoto. Ele é um dos precursores, né, dessa ideologia, essa frase. E isso tem permeado a mente aí, principalmente dos jovens, que estão se descobrindo e tal. Então, assim, nós não somos vazios de significado. O nosso significado não está sob a nossa responsabilidade, sob a nossa autonomia. Nós não temos autonomia para decidir ou para nos dar significado. O nosso significado e de todas as coisas criadas por Deus, ou seja, tudo, esse significado é dado por Deus. E nós vamos ver aqui em Gênesis 1:3 como que funciona isso. Mas vamos lá. Quando a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra, o que ela está dizendo é que as coisas foram significadas por Jesus Cristo na ocasião do ato criador. Razão pela qual o apóstolo Paulo vai dizer, escrevendo aos Colossenses, que em Jesus Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ou seja, o sentido da realidade é encontrado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e somente nele, porque Jesus Cristo, o Criador da realidade, é aquele que atribui significado das coisas. Quando as traz à existência, elas não foram criadas para receber significado a posteriori. Elas foram criadas com significado. Meus irmãos, o texto demonstra de maneira belíssima, belíssima, que Deus tinha absoluto controle no processo de criação. Vamos lembrar o que diz lá em Gênesis 1:3. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Aparentemente sem nenhum impacto, né? Disse Deus: haja luz e houve luz. Mas é um versículo que ensina algo absolutamente profundo sobre a natureza da realidade na qual nós estamos e vivemos. E sobre o controle exercido por Deus no processo que a trouxe à existência. Jesus chama as coisas pelo nome antes delas existirem. Haja luz. Ainda não havia luz, ok? Trevas, não tem luz ainda. Jesus, ele já fala, antes de haver luz, ele fala, haja luz. Ele já chamou de luz. Então, ele chama as coisas pelo nome antes de elas existirem. Ele já chama pelo nome. Haja luz. E quando as coisas vêm à existência, elas vêm exatamente do jeito que ele as significou. E houve luz. Ok? Ele tem todo o controle. Antes de nada existir, ele chama pelo nome. Já com significado e exatamente como Jesus Cristo disse que elas seriam. Então, quando a gente parafraseando aqui, a gente pode falar assim, haja homem. E houve homem. Quando Jesus chama o homem à existência, o homem já vem com significado. Eu não significo o homem a posteriori. Ele já tem significado a priori. Ok? Então, não somos nós que decidimos isso. Ok? Com isso, podemos afirmar que as coisas que existem na realidade possuem significados imutáveis.
não tem possibilidade de serem mudados, que são independentes de nós. Essa é uma implicação da doutrina da criação. Então, vocês entendem a gravidade da gente tentar mudar o significado daquilo que Deus significou. Quer falar, Breno? É porque tu fez assim, mas tu estava assim, ó. Eu não estou entendendo direito. A gente vai falar disso aqui. Pode ser? Interessante a tua pergunta, bem legal. Bem interessante. Existem algumas características. A gente pode até dar uma pincelada aqui rapidamente. Ó, quer ver? Por exemplo, o homem é dotado de elementos da natureza, ok? Então, para que seja homem, tem que ter alguns elementos mesmo, porque os elementos são funcionais. Se não tiver faltando algo, a máquina para, ok? Não é isso? Então, vamos lá. Quando eu digo, por exemplo, a Bíblia vai dizer o seguinte, Gênesis vai dizer o seguinte, que o homem foi criado do pó da terra, não foi do barro, ok? A Bíblia não diz isso. Diz que o homem foi criado do pó da terra. No hebraico, essa palavra para pó, ela cabe algumas traduções, tá? Então não define exatamente. Mas na Septuaginta, que foi a tradução do hebraico para o grego, no grego koiné existem duas palavras para pó. E essa palavra que foi traduzida, essa tradução foi lá atrás, ok? Bem perto, né? Quanto mais perto do original, a probabilidade de estar certa é maior, não é isso? Então, assim, essa tradução foi feita como pó da terra, a menor partícula. Então, antes, para eles, a menor partícula conhecida era o talco, ok? Hoje não, hoje a menor partícula conhecida a nós é, você falou aí agora, o átomo. Então, assim, é interessante porque já foram em alguns outros corpos celestes que tem pelo universo e recolheram poeira. Nenhuma tem os elementos, nenhum outro lugar, a não ser a Terra, tem elementos que são suficientes ou capazes para a formação de ser humano. Entende? Então, o homem, ele é intrinsecamente dotado de significado. Até para questões funcionais. Isso eu estou falando mais indo para esse viés científico, mas aí tua pergunta me obrigou aí. Aí eu volto. Entende? E teologicamente fé. Teologicamente eu creio, eu não creio. Não tem, porque assim, se você for querer, se nós quisermos explicar toda a escritura, todos os termos, ou melhor, todos os princípios, alguns a gente se submete. Explicar não dá. Alguns não dá. Não porque eles sejam explicados. Não. Pela incapacidade humana, sim. Isso é muito distorcido por mim, dizendo que o que está na Bíblia está errado ou é impossível. Não, a incoerência é nossa, ok? A incoerência é nossa. Um exemplo básico. Se você não tiver um aparelho de raio-x, você consegue ver uma fratura? Não. A fratura deixa de existir porque os olhos não enxergam? Não. Essa é a explicação. O aparelho de raio-x se chama fé. Sim. É exatamente o que o professor Ior falou. É incapacidade. Não é porque eles não tenham explicação. Tem. Só que nós, com as nossas limitações, não conseguimos. A gente poderia, biologicamente, até a questão da consciência. Até a questão da consciência. A questão da consciência. A consciência já difere o homem dos outros seres.
Ok? E aí, teologicamente, a gente parte para um princípio que é claro na Escritura. Deus disse. Deus disse, né? Mas a gente ainda vai falar sobre isso aqui na questão da essência. Quando eu vou citar aqui o Sartre, né? É inconsciente e inconsistente dizer Deus criou o mundo, mas eu acredito que as coisas não têm significado e recebem significado a posteriori, atribuídos pelo homem. É inconsciente e inconsistente. Crer na criação, de Gênesis 1, não estou dizendo que nós somos obrigados a crer, não é isso que eu estou dizendo, tá? Mas se eu creio, eu não tenho como dizer que as coisas não têm significado e que eu vou, a partir de então, eu vou dar significado do meu jeito, do jeito que eu acho. É inconsistente e inconsciente isso, ok? Boa parte das pessoas, isso aqui é bem interessante, ó. Isso aqui é bem perceptível. Vocês vão lembrar de algumas pessoas que vocês lidam, escola, trabalho, família. Boa parte das pessoas, mesmo as ímpias, não teriam nenhuma dificuldade com essa afirmação de que Deus criou o mundo dotado já, que a realidade foi que a realidade tem significado, que todas as coisas que Deus criou já foram trazidas à existência com significado. Então, as pessoas não teriam dificuldade, até as ímpias, em afirmar essa verdade, enquanto ela está sendo feita em relação ao mundo natural. Ninguém tem dificuldade de falar uma pedra é uma pedra. A pedra, às vezes, já como pedra, já tem significado. Uma árvore é uma árvore. Árvore é árvore, né? Tem significado. Um cachorro é um cachorro, né? Ninguém tem dificuldade em dizer que essas coisas têm um significado pré-determinado. E são exatamente aquilo que Deus disse que seriam, né? O problema começa quando isso é afirmado sobre o homem e a cultura. Quando parte para a questão do homem e da cultura, aí a gente vê até, pode ser uma base filosófica para responder a tua pergunta, por que o homem e a cultura são atacados por essas ideologias, essas filosofias, essas correntes filosóficas, e a pedra e a árvore e não são. Entende? A gente vai continuar nisso aí. Isso afronta. Por que o homem e a cultura, as pessoas que não creem em Deus, têm dificuldade para admitir? Não. A pedra veio com significado, a árvore também, mas o homem e a cultura não. O significado vem depois, a posteriori. E primeiro ele existe, depois você significa. Nós, né? Porque isso afronta a suposta autonomia que os homens querem garantir sobre a sua identidade e funções nesta realidade na qual eles vivem. As pessoas admitem que se diga um cachorro não pode mudar, uma árvore não pode mudar, uma pedra não pode mudar. O significado antecede a existência. Beleza. Quanto a isso, Deus está certo, tá? A Bíblia está certa. Tá? Para a pedra, para a árvore, para o cachorro, ok. Eles têm significado, Deus traz eles à existência, já com significado, tá ok. Mas, como diria Jean-Paul Sartre, o homem é um ser no qual a existência precede a essência. Ou seja, primeiro você existe, depois você se constrói. Isso não é verdade, ok? Jean-Paul Sartre foi um filósofo existencialista, ateu. Ele não cria em Deus, na criação, muito menos. Então, assim, ele dizia, né, que a existência precede a essência. Primeiro eu existo,
depois eu dou significado à minha vida, do jeito que eu quiser. Ok? Diferente da doutrina da criação que diz: primeiro você tem significado, tem essência, e então Deus te traz a existência já com significado. Não depende, nós não temos autonomia para decidir isso. Ok? Ficou claro isso? Ficou, professor? Mas a narrativa da criação não permite a distinção. Que distinção? Com a natureza, ok. Mas com o homem e com a cultura, não. Separa esse negócio aí, divide. Né? Mas a narrativa da criação não permite essa divisão, essa distinção entre natureza e cultura. Porque ela não diz apenas que os elementos da natureza foram criados pela palavra de Deus, mas também o homem. Ou seja, a mesma palavra que deu significado à pedra, à árvore e ao cachorro, fez a mesma coisa com o homem. E disse Deus: haja luz. E a luz já veio à existência com significado. E disse Deus: haja homem. O homem já veio. Alguns vão falar assim: então lá em Gênesis 2, que vai falar da criação da mulher. Aí vai falar assim: mas Deus viu que o homem estava só. E aí ele decidiu, plano B, decidiu criar a mulher. Não, queridos. A fórmula criacional lá é a mesma. E disse Deus. Deus não pode ter plano B. Por quê? Porque Deus é completo. E nele, no ser de Deus, né, filosoficamente chamamos de ontologia, ou melhor, teontologia, né, que é o estudo do ser de Deus, não existe. Deus é completo. Não existe sobra e nem falta. Para Deus nada sobra. Em Deus nada sobra. Para Deus nada falta. Ele é completo. Em si mesmo. Ok? Mas essa parte da questão da mulher, nós vamos, nas próximas aulas, não sei se vai ser eu ou o professor Johan, a gente vai falar de mandato social. Aí a gente vai falar mais nessa perspectiva de relacionamento. E aí até, se for eu que for falar que eu não fiz o cálculo direitinho, eu vou usar esse texto como base. Não é indireta não, professor. Mas assim, então, portanto, o homem, bem como todas as outras coisas, tem um significado prévio e não desfruta de plena autonomia na construção da sua identidade. Isso não é somente para o universo natural, mas também para o universo cultural. Ou seja, aquilo que o homem faz com a arte, com a política, com a economia, com a sociedade, cada uma dessas coisas tem a sua estrutura fincada na atividade criacional. E não se desespere, a gente vai falar de cada uma dessas coisas e muito mais nos próximos domingos aí. E qual é o benefício disso? O que isso traz de benefício para nós? Eu trouxe aqui dois benefícios, né? Tem um benefício apologético, como eu já disse. Apologético significa, né? Defender. Nós temos argumentos fundamentados agora nessa cosmovisão. Nós temos agora fundamento para defender a fé que nós professamos ou confessamos. Então, esses argumentos, quando a gente defende essa fé,
em Jesus Cristo, a gente são argumentos apologéticos, ok? Não é que eu estou falando para ninguém brigar, tá? Mas em algum momento, não estou falando para ninguém discutir, ficar brigando, não. Mas em algum momento, nós somos colocados na parede. Somos. Mesmo porque quando você decidir obedecer a Deus e não ao mundo, ou a alguma influência do mundo, o convite lá do ímpio e tal, você pode ser colocado, a tua fé pode ser colocada em xeque. Mas, todo mundo faz, mas e que argumento a gente pode dar? Né? Isso é chamado de apologética. A gente tem que ter argumentos, estarmos preparados para defender a nossa fé. Até porque, dessa forma, que a gente influencia. Quando a gente está dizendo não para o pecado, de alguma forma a gente está defendendo a nossa fé. Né, Lucas? Tu conversou comigo, né? Não vou dar detalhes não, mas tu conversou comigo algumas questões e tal. Quando você disse não para o pecado, quando você entrou em oração, fugindo da tentação, você ali está sendo um apologeta ou um apologista. Por quê? Porque você não está se envolvendo, você não está sendo líquido. O líquido, ele se molda ao recipiente que ele entra. Se tu botar numa garrafa quadrada, ele fica quadrado. Se tu botar na redonda, ele fica redondo. Não é isso? Acontece isso com o líquido, não é isso? Nós não devemos ser líquidos. Ok? Nós devemos ter uma forma. E essa forma é a forma de Cristo. E é aquilo que ele ensina. Beleza? Então, esse argumento apologético é porque, hoje em dia, na sociedade, eles dizem não existe verdade absoluta. É o relativismo. Né? Verdade não existe. A minha verdade é uma, a tua é outra. E beleza. Eu respeito a tua, tu respeita a minha. Não. Nós não devemos aceitar isso. Tá legal? A nossa verdade é absoluta e a nossa verdade é uma pessoa. Ele disse que ele é o caminho, a verdade. Então, é ele tudo que ele diz. E a sociedade também diz que não existem valores morais absolutos, né? Então, é o subjetivismo. Não tem, não, pode, casa. Não precisa casar, não. Não faz isso, não. Não esquenta, não. Tem 5 namoradas, tá bom. Não existem mais valores morais, né? Todo mundo faz, pô. O quanto eu ouço isso na polícia, cara. Todo mundo faz. E eu o tempo todo falando, não, calma aí. Tu falou, agora tem que me ouvir. Para. Não, mas vamos, todo mundo faz. Eu falo, não, depois tu pode até ir, mas agora tu vai me ouvir. Para. Pô, mas eu... Não. Agora tu vai me ouvir. E aí eu começo. Que é o quê? Que é ciência, que é teologia, vamos brincar aqui, né? E não é para querer se mostrar, não. É porque a gente deve essa explicação. A gente deve. Por quê? Porque ele está numa naturalidade, numa normalidade. Ele é escravo do pecado. E a gente tem que fazer o quê? Explicar para ele que ele está errado. Dependendo diante da tua posição, tu vai chamar... vai trazer ele a responsabilidade. Deus vai te usar dessa forma para trazer ele o evangelho, para transformar o coração dele. Acontece. Isso foi assim que aconteceu comigo. Beleza? Eu já fui pedra. E também a ideologia de gênero, né? Isso aqui vai logo de cara, de frente. É colisão com a ideologia de gênero. Não, eu sou o que eu quero ser. Tu é o quê? Agora eu sou cachorro. Agora eu sou neném. Tem uns aí que viraram neném. Por quê? Porque decidiu. Ele é mulher, homem, LGBTQI, não sei o quê. É muita coisa, tem tanta letra que nem dá para saber. O que é a ideologia de gênero? Eu existo, a partir da minha existência, eu dou significado. Eles rejeitam a doutrina da criação, como eu já existo com significado. Para eles isso não existe, como Sartre, né, falou. Então, é bom a gente saber por causa disso, porque não se engane, isso chega
nas nossas casas, ok? Isso chega, tá? Isso chega. E o outro benefício que eu trago é o benefício espiritual. Aí que eu vou dar uma corrida, porque já são 10h20. O pensamento cristão, o outro benefício, né, além do apologético, espiritual. Porque o pensamento cristão aceita a sua condição de criatura.